E aí, pessoal, suave na nave, Matheus aqui, dando continuidade nessa série de geometria analítica. Hoje iremos falar sobre condição de complementaridade entre duas retas. Perfeito, ou seja, a gente vai estar falando basicamente, né, sobre retas que sobrepõem ao mesmo plano, estão inseridas no mesmo plano, perfeito? E a condição para que isso aconteça, como está dizendo no título, né? Bom, a gente vai utilizar, obviamente, os termos que a gente desenvolveu na aula passada sobre equação vetorial da reta e seus parâmetros, e etc, né? E a questão do paralelismo, da ortogonalidade. Porém, lembrando, gente, que apesar da gente estar falando dessa condição de coplanaridade, a gente pensa essas retas como vetores. Então, basicamente, vai se resumir a tudo que a gente viu anteriormente. Por isso, né, teve toda essa fundamentação teórica em torno da figura do objeto matemático vetor, perfeito? Bom, vamos construir o enunciado, certo? Vocês lembram que para dois vetores, não dois vetores, né? A gente tinha que ter mais de um vetor para constituir um plano. Então a gente tinha três vetores, e esses três vetores, o determinante deles tinham que dar zero. Era basicamente isso, perfeito? E isso aqui vai se permanecer, porém a gente vai ter que retirar esses dois vetores a partir dessas retas. Então o que a gente vai fazer, ó? Tomando uma reta R1, inclusive foi o Enem hoje, espero que Deus tenha abençoado vocês aí, que tenha dado tudo certo, a meta de vocês, ok? A minha deu certo, glória a Deus, agora é só esperar pro SISU. A reta R1, né, passa por um ponto. Tomando aqui a reta R1. Oh, meu Deus. Que passa por um ponto. Calma aí, que senão vai vir mensagem aqui no celular. Por um ponto. A1 seria dado um x1, y1, z1, perfeito? Perfeito. No caso aqui a gente tomou uma reta e obviamente existe um ponto pertencente a essa minha reta, perfeito? Onde a reta, como a gente já viu, se a gente tem uma reta distribuída no espaço, logo há vetores distribuídos no espaço. Logo, obviamente, essa reta tem que ter a direção de algum vetor desse, do espaço, né? Então, onde a reta tem um vetor diretor, que a gente chama, né? Um vetor diretor, e a gente aqui vai denominar esse vetor diretor. No caso aqui, a gente está construindo exatamente as condições para que, pessoal, a gente tenha um vetor diretor aqui, V, né? Em que vai ter coordenadas A1, B1, C1. E a gente está criando esses enunciados aqui para que sejam suficientes para que simplesmente a gente possa trabalhar aqui com essas coisas que a gente está tomando. E a gente vai fazer as mesmas coisas, vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse enunciado anterior que eu acabei de escrever. E tomando R2, que passa, né? Aí fica subentendido que é uma reta, que passa por um ponto A2, perfeito? Passa por um ponto A2, de coordenadas, né? X2, Y2, Z2, cujo está atribuído uma direção, um vetor diretor V2. E aqui a gente acaba. Por quê? A gente acaba. Porque aqui, a partir daqui a gente exatamente ver como vai formar um plano a partir com essas informações. O que a gente vai fazer aqui é um desenho, certo? Eu vou escrever aqui um pouquinho mais para baixo, porque eu ainda vou escrever um pouquinho mais ali, tá? Para concluir, mas aqui a gente vai trabalhar geometricamente. Eu tenho duas retas. Uma reta é uma reta R1, em que ela tem a direção cuja é atribuída a ela uma direção de um vetor V1, perfeito? Um vetor V1. Eu vou ter outra reta cuja direção é uma reta cuja a direção é um vetor V2. Aqui não tá ficando muito bom, mas em tese era para estar dentro da reta. Esse aqui, pronto, cujo tem um vetor V2, certo? Essa aqui é a reta R2,
E eu tenho um ponto A1 e eu tenho um ponto de coordenada A2 qualquer. Perfeito? Bom, observe que para que essas retas elas, né, determinem o mesmo plano, já que vimos basicamente a questão da coplanaridade, o determinante, né, da zero, o que a gente vai fazer? Ou seja, quando eu falo determinante da zero, seria o produto vetorial, né? O produto vetorial de duas coisas, no caso da zero aqui. Mas o que a gente vai fazer? Como a gente tem alguns elementos, a gente consegue... como a gente tem, no caso, a reta, né? A própria reta, cujo tem direção de um vetor V1, logo a gente tem um vetor V1, vetor V2, ponto A1, A2, e o próprio objeto matemático reto, a gente consegue formar o quê? Que com esses elementos, a gente vai ter um plano. Eles vão determinar esse mesmo plano. Como a gente vai fazer isso? Bom, basta eu interligar um vetor ligando A1, A2. Esse aqui seria o vetor, certo? A1, A2. E o que? Eu estaria falando que esse vetor A1, A2 e o vetor V2, V1, né? Eles dariam um determinante igual a zero, que significaria exatamente eles determinarem o mesmo plano e não planos distintos. Nesse caso, seria eu estar determinando mais ou menos isso daqui, que seria estão determinando o mesmo plano alfa. Perfeito? Isso aqui é para delimitar, né? Para dizer basicamente que eu consigo fazer A1 e A2 ali, o vetor A1 e A2 está pertencendo ao plano. Perfeito? Aí, ou seja, onde determinam essas retas, certo? Onde determinam um único ponto, único plano, único plano alfa, se o vetor V1, produto vetorial entre o vetor V1 e V2 é igual a zero, e o vetor A1, A2 ser igual a zero. Logo, é a mesma coisa de eu pegar esses vetores aqui, calcular as coordenadas dele e dizer que esses vetores têm um determinante igual a um vetor nulo. Perfeito? Seria basicamente eu pegar o quê? Seria basicamente eu pegar isso daqui, ó, pessoal, quando a gente escreve aquilo. V2, vetor A1, A2. Tem um determinante aqui. Qual vai ser o determinante? Bom, vai ser o ponto A1, né, que é a única coisa que a gente tem aqui. É o ponto A1. O ponto A2, certo? O ponto A2. Aí o que a gente vai ter? O que seria o A1 e o A2? Não são os pontos, né? Deixa eu trocar aqui para não confundir. Não seriam os pontos. Na verdade, seria as coordenadas dos vetores diretores, né? B1, C1, B2, C2. E agora aqui as coordenadas do produto interno usual comum, que seria mais ou menos não, exatamente assim. Perfeito? Basicamente isso. Agora vamos falar, né, sobre posição relativa de duas retas. E isso aqui é muito geometria, tá? Muita gente vê isso aqui em geometria demais. E faz total sentido, né? E depois, eu acho que terminamos. Literalmente, vai acabar o vídeo muito rápido. Falar sobre posição relativa de duas retas. Aí vai falar sobre intersecção de duas retas, que eu não vou falar, acho trivial, na verdade. Aí vai falar sobre reta ortogonal a duas retas, um ponto que divide um segmento do ponto numa razão dada, e até então só. Aí depois a gente grava mais coisas, perfeito? Inclusive,
Esqueci de fechar a janela. Isso é sinônimo de mosquito. Apesar de não ter mosquito aqui, ainda assim tem uns bichinhos que entra, velho. Parece quando chove muito, sei lá, estranho. Enfim, dando continuidade aqui, ó. Posição relativas a duas retas. E vocês vão entender o que quando a gente fala aqui posições relativas a duas retas. Bom, quando você fala isso, obviamente a gente pensa no significado de relativas, né? Bom, relativas seria relacionado, né? Então tá relacionado a essas duas retas. E ele vai determinar a posição de algo. Perfeito? Então é basicamente isso. Ele vai determinar a posição de algum objeto em relação a essas duas retas. Então, ó, dado duas retas R1 e R2. R1 e R2. No espaço, claro, né? No espaço x, y, z. Podem ser. Temos as possibilidades da seguinte. Bom, se eu tenho duas retas, a primeira coisa é que essas retas elas podem ser coplanares. Ou seja, determinar o mesmo plano. Perfeito? Sim, isso é verdade. Eles podem determinar o mesmo plano. Perfeito? Isto é, situadas no mesmo plano. E neste caso, temos. Bom, primeira coisa, se essas retas elas estão, né, situadas no mesmo plano, a primeira probabilidade delas é elas serem concorrentes. Ou seja, terem um ponto em comum. Que seria dizer que R1 com a interseção de R2 é igual a um ponto qualquer A, por exemplo. A segunda probabilidade de elas serem coplanares é elas serem paralelas, pois elas não teriam nenhum ponto em comum. Perfeito? É o oposto das concorrentes. Então, R1 ser paralelo a R2, o que equivale a dizer que a interseção entre elas é exatamente um ponto, o próprio conjunto vazio. E a segunda opção seria elas não serem coplanares, ou seja, caracterizarem reversas, que a gente chama, né? Não coplanares, são chamadas reversas. Calma aí, pessoal. Eu vou realmente ter que fechar aqui as coisas. Calma aí. Reversas onde R1 e R2 não determinam o mesmo plano. Perfeito. Bom, e agora vamos a gente vai fazer uns exercícios para ver como que você vai usar isso aqui, né? Geralmente eu não ia fazer esse exemplo, mas esse aqui, por ter ficado muito simples, eu vou dar um problema aqui pra gente fazer. Aí eu vou aproveitar, eu vou ir fechando a janela e vocês vão ter alguns minutinhos para ir fazendo. Olha só. Eu vou ter aqui a reta R1 determinada pela seguinte coisa. Y igual a 2x menos 3, z igual a menos x. E R2 determinado pelo seguinte coisa. X é igual a 1 menos 3t, aí vem y, né? Y é igual a 4 menos 6t e z é igual a 3t. E eu quero que vocês estudem a posição relativa dessas duas retas.
voltando. Qualquer coisa pausa o vídeo, vem muito rápido, né? Bora lá. Se eu tô estudando as posições relativas, gente, basta você se perguntar o quê? Pô, acabei de ver. Posição relativa. Se eu tenho duas retas, as condições de existência da relação entre essas duas retas é elas serem coplanares ou não serem coplanares. Claro, são as duas únicas probabilidades. Ou seja, determinar o mesmo plano significa dizer o quê? Que elas estão contidas no mesmo plano, beleza? E elas podem estar contidas no mesmo plano porque elas se tocam. Logo, elas são concorrentes. Ou elas podem ser coplanares porque elas são paralelas, mas ainda assim elas estão inseridas no mesmo plano, apesar de não se tocarem. E a segunda coisa é elas serem exatamente reversas, em que elas estão em planos totalmente diferentes. Enquanto um é, por exemplo, sei lá, ela está num plano alfa 1, a outra está num plano beta 2, em que uma é secante, ela toca em um único ponto desse plano, e a outra ela é paralela ao plano 1, perfeito? Porém, ela é paralela ao plano 1, enquanto a 1 é secante ao plano 1, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vai tudo surgir exatamente no termo de você determinar se essas condições dessas retas elas vão ter como determinante igual a zero, perfeito? Que é exatamente o que a gente vai fazer. Para isso, a gente no caso teria que determinar exatamente o que? O vetor V1, que seria o vetor diretor da reta R1, o vetor diretor da reta R2, e que a conexão entre pontos A1, A2, que vai determinar o vetor A1, A2, conexão entre a reta R1 e R2 ser igual a zero. Isso dizendo, então, que eles são coplanares. Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que extrair a informação de quem é o vetor diretor da reta R1. Então, o que a gente vai fazer, gente? O vetor diretor, nesse caso, ele nos deu aqui a equação vetorial da reta, porém a equação vetorial da reta em função, né, do x. Bom, o que a gente vai fazer aqui nessa situação? Primeira coisa, se você observar, o y aqui, ele é ocultado, né? O vetor diretor ele tem, no caso, o vetor diretor, na verdade, seria o quê? Pronto, perfeito. O que vai acontecer aqui, ó? Esse z igual a menos x, o que acontece? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Aqui é transformar, extraindo as informações disso. Bom, eu sei que quando eu escrevo uma equação vetorial neste estilo, por exemplo, eu estou querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que, por exemplo, y mais 3, né? Isso aqui é um ponto dado qualquer, isso aqui é uma ordenada y qualquer, outro ponto dado qualquer, e um ponto pertencente à minha reta, isso aqui dividido por 2 é igual a x. E, bom, isso aqui é igual a x sobre 1, que é igual ao quê? Seria igual ao y, né? Seria igual ao y não, o y já tá ali, né? Seria igual ao z. Porém, o z é igual a menos x, ou seja, significa dizer que aqui é menos 1. E essas seriam exatamente as coordenadas do meu vetor diretor. Seria exatamente o vetor diretor 1 seria 1 menos 1, menos 1 não, 2 menos 1. E o porquê disso, como eu disse, a gente já sabe, já tem que ter estudado com as diferentes representações da equação vetorial de uma reta. Perfeito? Bom, R2 está facilitado aqui porque é a mesma lógica e você já entendeu o quê? Que vai ser exatamente essa mesma ideia. Você vai ter então um ponto x, y, z de ordenadas quaisquer e vai ter outros pontos relacionados a tais. Por exemplo, x menos 1 sobre menos 3 é igual ao coeficiente, seria igual a esse t, certo? E esse t aí seria essa constante, né? Que a gente já viu como trabalhar com essa constante. Então, é igual a y menos 4 sobre menos 6, que seria igual a t, tudo isso, e z sobre 3, que seria igual a t. Perfeito? Com essa igualdade em mãos, temos exatamente o vetor diretor V2. O vetor diretor V2, nesse caso, fica determinado por menos 3, menos 6 e 3. Perfeito? Então, já achamos o vetor diretor da reta R1, vetor diretor da reta R2, e agora vamos ter que achar pontos de ordenadas A1, em que a gente identifica quem é A1 exatamente aqui. Observe que eu estou somando 3 aqui, então aqui é em Y. Perfeito. Observe que em 0 eu não tenho nenhum valor, logo é 0. E em Z também nenhum valor, logo 0. 0, 3, 0. Perfeito?
Observe que você tem que ter cuidado com os pontos agora. Por quê? Essa forma aqui que tá y mais 3, você sabe o quê? Que isso aqui, esse cara de cima é y menos y0. Se tá mais 3, quer dizer que y0 é menos 3, né? Logo, tem um sinalzinho de menos aqui no A1. A2 agora seria o seguinte procedimento. Mesma coisa, mesmo procedimento. Menos 1, certo? Que é o x. Menos 1 não, 1, né? Perfeito, por causa do sinal. Aí seria y menos y0, né? Aí vai ser 4. E aí 0. 1, 4, 0. Certo? E aqui é o ponto A1, A2. E agora basta eu fazer o vetor A1, A2 e resolver minha determinante. Observe que minha determinante, então, vai ser o quê? Vai ser as coordenadas do meu vetor diretor V1, que vai ser 1, 2, menos 1. Do meu vetor V2, menos 3, menos 6 e 3. E do meu vetor A1, A2, em que eu vou pegar as coordenadas de A2 e vou subtrair das coordenadas de A1, que vai ficar exatamente a seguinte coisa, ó. 1, 7 e 0. Perfeito, 1, 7, 0. E aqui está a determinante. Agora basta você calcular essa determinantezinha. Bom, para calcular essa determinante, no caso você vai ter que copiar as duas primeiras fileiras da determinante. E agora fazer o famoso cruzadinho, né? Brincadeiras à parte pelo nome. Isso aqui vai ser determinado exatamente dessa seguinte maneira, perfeito? Que vai ser 0 aqui, 21 aqui e 6 aqui. Bom, isso aqui tudo nós somos. E agora a gente vai subtrair exatamente com esse sentido. Que vai ficar 0 ali, 6 aqui e outra aqui, perfeito? Que vai ser 3, 21. Observe que 21 mais 6 e 21 mais 6 mais 0 é igual a 21 mais 6. 21 mais 6 menos 6 menos 21 dá 0. Ou seja, quer dizer, então, que essas retas elas estão coplanares. Se elas são coplanares, só há duas possibilidades. Elas serem concorrentes ou elas serem paralelas. Perfeito? Aí, como você vai descobrir? A primeira pergunta que vem na cabeça é: como que eu vou descobrir? Como que eu descobriria se essas retas elas são, sei lá, paralelas, por exemplo? Bom, que se elas são paralelas, você sabe que as retas, no caso, que são vetores, vai obedecer exatamente o que? Dado um vetor U e um vetor V, sendo o vetor U paralelo ao vetor V barra colinear está inserido na mesma reta, significa dizer que o vetor U pode ser facilmente obtido multiplicando a constante real pelo meu vetor V, certo? Isso é suficiente para resultar em outro vetor. Ou seja, tem que existir uma proporção entre o quociente dos vetores. Nesse caso, é isso que você vai fazer. Bom, como que a gente vai determinar se elas são paralelas? É o vetor V2 ser igual a K vezes o vetor V1. Observe que isso aqui acontece, pois R1 e R2 têm vetores diretores V2 e V1, logo tem a mesma direção desses vetores, então fica facilmente obtido por isso. Então o que ele vai fazer? V2 ele tem essas coordenadas, certo? E isso tem que ser igual a um K que multiplica o vetor V1, que é 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Logo, observe que esse K aqui, se existe esse K, então eles são planos paralelos colineares, que no caso, colineares não, né? São planos coplanares de paralelos. Bom, observe que se eu multiplicar por menos 3, não vai obter essa resposta, perfeito? Concorda comigo que não vai obter essa resposta? Bom, por que não vai obter essa resposta? Ó, K igual ali a menos 3 não vai obter. Então o que vai acontecer? K igual a menos 3. Nesse caso eu só fiz essa conta aqui. Observe que menos 3 vezes 2 menos 6. Opa, bateu. Menos 3 vezes 1, 3. Bateu. Então, sim, existe essa constante K de proporção. Logo, esses planos são coplanares. De que estilo? Coplanares paralelos. E se fosse concorrentes, eles teriam um único ponto comum,
Perfeito? Logo, eles não teriam, né, a interseção dele como um conjunto vazio. Logo, essa constante K seria diferente de zero. Seria diferente de alguma coisa, né? No caso, não valeria para todas as coordenadas. Todos os pontos da coordenada entre os vetores. Perfeito? Bom, agora iria vir a ideia da intersecção de duas retas, que é basicamente ter um ponto, né? No caso. E vamos falar sobre a reta ortogonal a duas retas. Reta ortogonal a duas retas. Bom, se uma reta é ortogonal a duas retas, significa dizer que essa reta, ela é, no caso, ela forma um ângulo de 90 graus essas duas retas. Reta ortogonal a duas retas. E bom, o que vai acontecer aqui? A ideia é a seguinte. Como que uma reta é ortogonal a duas retas? Bom, então elas seriam retas ortogonais simultaneamente a duas coisas. A gente viu que um vetor ser necessariamente, simultaneamente, na verdade, ortogonal a dois vetores é eu pegar um vetor V1, um vetor V2, e eu pegar o vetor V1, né? Eu pegar aqui o vetor V1, o produto por V1 mais V2 ser igual ao vetor V2 com V1 mais V2, e isso tudo ser igual a zero, um vetor nulo, perfeito? Então, como a gente pode escrever essa ideia aqui, ó? É a ideia do que? Aí a gente vai usar a ideia geométrica da coisa. Eu tenho um vetor V1, eu tenho um vetor V2. Bom, qual vetor que é simultaneamente ortogonal a esses dois? Bom, se eu tenho um vetor, sei lá, U aqui, V aqui, observe que você observa exatamente o quê? Que se você trabalha com eixos concorrentes em um único ponto, que seria o ponto origem, esses eixos, o eixo Z é ortogonal simultaneamente a todo outro eixo presente aqui. Logo, eu posso falar o quê? Que o produto vetorial que está necessariamente contido no eixo Z, que é exatamente esse vetor U vezes V, né? Ou, na verdade, o vetor V, U vezes V, estaria aqui. Logo, esse vetor U vezes V vai ser ortogonal simultaneamente, necessariamente, aos vetores na direção U e V. E é basicamente isso, gente, que a gente vai fazer. Essa é a ideia, perfeito? Sendo que a gente vai aplicar isso daqui. A ideia é a seguinte coisa. Ideia de vetor V1 com vetor V2 ser ortogonal simultaneamente aos vetores V1, aos vetores V1 e V2, vetores V1 e V2, significa dizer exatamente a relaçãozinha do quê? Que o vetor V1 multiplicado pelo vetor V2 mais o vetor V1 é igual, aliás, V1 mais V2, na verdade. Perdão aí pela mensagem. Isso tudo vai ser igual a V2, V1 mais V2, e isso tudo ser igual a zero. É essa a condição para que seja ortogonal. A gente viu isso aqui faz muito tempo. Logo, usando as ideias das retas, aplicando essa ideia para as retas, que vai ser entre os vetores diretores, né? Logo, usando para retas R1 e R2, temos vetores diretores V1 e V2. Vetores V1 e V2, implicando dizer exatamente essa ideia, tá, gente? Da ortogonalidade. Aí a gente vai pegar aqui vetor V1 vezes V2, aqui vai ser o vetor V1 e aqui o vetor V2, perfeito?
Observe que vai ser, então, ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Perfeito. E agora, para finalizar, não finalizando ainda, porque talvez a gente fale sobre mais alguma coisa. Eu acho que tem mais assunto. Não, assim, tipo, com certeza tem mais assunto. Mas eu acho que talvez não para esse vídeo. Vai ser a ideia do ponto, de um ponto que divide o segmento, uma reta num segmento dado. Vocês vão entender isso aqui. Ponto que divide a reta no segmento dado. Então, vai ser o quê? Dado. Dois pontos. x1. Aí a gente vai colocar as ordenadas dos pontos, perfeito. Ponto P, sei lá. P1. x1, y1, z1. E P2. x2, y2, z2. Disse é brincadeira, né? Diz que um ponto P, de ordenadas quaisquer x, y, z, divide o segmento AB. Aí, como essa divisão, lembrando, gente, não precisa ser necessariamente igualitária, o que vai acontecer? Segmento de reta P1, P2, certo? Numa razão. E a gente vai escrever o que seria essa razão. Uma razão é uma divisão, né? É basicamente uma medida, uma métrica que a gente usa. Primeiro, a gente tem pontos P1, P2. Tá aqui P1, tá aqui P2. Observe que ele vai ter o vetor, então, P1, o vetor P1, P2, certo? E o que acontece, gente? Eu tenho pontos, né? Tenho pontos pertencentes a P1, P2. E é um ponto P, por exemplo. Então, significa dizer o quê? Que se esses dois pontos, se esse ponto divide a reta no segmento dado, significa dizer que o ponto P1AP, esse vetor P1AP, é colinear do vetor P1, P2. Perfeito? É basicamente isso que a gente teria. Isso aqui basicamente seria dividir o ponto em algum segmento. Que seria exatamente você pegar o vetor P1, P2 seria pegar as coordenadas de P e subtrair das coordenadas de P1. Logo, eu vou ter x menos x1, sendo x1 com valor conhecido, y menos y1, sendo tudo valores conhecidos, z menos z1, e isso tudo igual a essa constante k, P2 menos P, que vai ficar x1 menos x, x2, né, na verdade, e é P a P2, logo é P2, né, que vai ficar aqui, x2 menos x, y2 menos y, e z3 menos z. Perfeito? E aqui vai se determinar constante. Bom, é basicamente isso. Eu sei que foi bem curtinho, mas é porque tá acabando. E depois disso aqui eu acho que, se não me engano, é só exercício, aí entra em basicamente plano. Certo? Fiquem com Deus.